Fala, meus primos! Beleza? Tamo na área aí. Esse aqui é o canal Upstairs, apresentado por mim, Felipe, e hoje a gente vai falar um pouquinho de quarentena. Qual que é a ideia do vídeo de hoje? Tentar agregar um pouquinho na sua vida e também na minha. O que eu tô fazendo nessa quarentena? É um período difícil, que a gente não pode sair de casa, tá bem restrito, né? Toda a nossa vida normal e cotidiana, e como que eu tô aproveitando o meu tempo. Essa aqui é uma forma delas. Por exemplo, eu comecei a criar conteúdo e passar as minhas experiências de vida, todas relacionadas a alguma coisa que possa agregar para alguém aqui no YouTube. Uma coisa nova para mim, eu não tenho costume de fazer vídeo assim, nunca fiz antes, mas a partir de agora, nesse período de quarentena, foi uma coisa que eu me propus a fazer e tô aqui fazendo e vou continuar firme e forte, passando minha experiência. O meu canal, ele tem o intuito de informar no âmbito de viagens e estilo de vida e finanças, basicamente isso. Porém, a gente vai tratar de todo assunto que for pertinente. Se tem alguma coisa acontecendo que vale a pena ser falada, a gente tá aqui para poder agregar. Então, hoje qual que é a dica? A dica permita-se, diga sim para as coisas. Assim, abriu muitas das minhas portas, que não ficar parado. Parece um clichê, né? Não ficar parado. Porém, o sim na minha vida mudou muita coisa. Você dizer sim para as coisas. Isso passa a partir do momento que você sai da inércia que você tá e passa a falar: eu vou fazer alguma coisa, eu vou sim. Vou aprender alguma coisa, vou sim. E eu sou fascinado por aprender. Eu tenho fascinação em estar sempre aprendendo alguma coisa nova. E é por isso o nome do canal Upstairs, que seria uma escada. Eu sempre penso que eu tô num degrau e o próximo tá ali. Eu vou alcançar, eu vou alcançar. Eu nunca cheguei, eu sempre tô alcançando e sendo assim uma pessoa melhor do que eu era no dia anterior. Então a ideia é sempre essa. Então nessa quarentena é isso, eu tô focando aqui em estar produzindo vídeos e poder estar passando informações, seja de viagem que eu já fiz, de experiências que eu possa estar agregando na vida de vocês. E dizendo sim para oportunidades novas que a gente mesmo cria. A oportunidade não bate na nossa porta, a gente tem que fazer ela acontecer, né? Então eu tô aqui me dedicando e espero que vocês estejam aí tentando aprender alguma coisa nova. Muita gente fala, tentando aprender uma língua nova, que ajuda bastante a gente, normalmente o inglês, vamos tentar aprender, mas o que eu acho você tem que tentar aprender qualquer coisa é muito válido para você. Seja, vou aprender a história da Segunda Guerra, vou aprender sei lá, pintar alguma coisa, a reformar alguma coisa, a fazer qualquer coisa. Então é isso que eu acho que é importante, você estar sempre tentando aprender, não só no período da quarentena que a gente está aqui parado sem fazer nada e o nosso acesso à informação é muito grande. Você tem aí o Google, tem YouTube para poder pesquisar e aprender 1 milhão de coisas. A gente tem que estar tentando aprender coisas novas sempre, todo dia, porque a vida passa muito rápido e a gente tem tempo demais sobrando para poder conseguir aprender coisas novas. Então, se você conseguir chegar em casa e tirar um tempinho para poder aprender alguma coisa nova, que é difícil, você vai ali quebrando a cabeça, tentando fazer aquela coisa acontecer, tentando entrar na sua cabeça, né? Porém, a informação, porém, é muito válido, é sempre muito válido você estar nessa constante de aprendizado, você ter esse hábito de estar sempre em procura de informação. Então a mensagem de hoje é essa para a quarentena. A minha mensagem é que vocês possam também estar aí buscando informação, buscando alguma coisa que vai agregar na sua vida. E é isso, primos. Espero ter ajudado aí, mas esse dia eu vou tentar fazer vídeo todo dia. Religiosamente, no mínimo de segunda a sexta, mas vou tentar de fazer de segunda a domingo pra gente estar aqui acompanhando. Vai ser vídeo seja de viagem, de
de algum estilo de vida ou então de algum assunto que seja pertinente. Basicamente isso, mas vou tentar estar aqui com vocês todo dia, beleza? Obrigado, valeu!